Às vezes eu tô com uma dificuldade para falar para alguém o que que eu acho que é a vida, para que serve o sofrimento, né? E como que se dá todo esse mecanismo. E aí eu lembro dessa história e aí eu conto essa história e eu vou trazer para vocês hoje, tá bom? Pensa que a vida é como se fosse uma estrada. Essa estrada, às vezes você tá de a pé, às vezes você tá de carro, às vezes você tá de bicicleta. Às vezes você tá nessa estrada e você tem que carregar um carrinho, vamos supor, um carrinho de mão cheio de pedra. Você tem que transportar alguma coisa de um lado para o outro lado. Às vezes você tá nessa estrada com pessoas do seu lado. Às vezes você tem que carregar pessoas. Pensa, às vezes você tem um bebezinho para carregar, que você precisa prover comida, prover água, prover todas as necessidades. De vez em quando você tem que parar nessa estrada. E aí você vê aquelas paradas lá, né? Que você entra, você usa o banheiro, você come alguma coisa. Só que aí às vezes você não tem dinheiro. Você chega lá, você queria comer uma refeição inteira, ou você queria comer o que estão vendendo, e você não tem todo o dinheiro, você tem só um pouquinho. Aí você tem que ir atrás de conseguir esse dinheiro. E aí, conforme você vai caminhando nessa estrada, você pode ter atitudes diversas. Então, por exemplo, você está precisando de você está cansado, você não quer mais andar a pé. E aí você vê uma pessoa que tem um carro e essa pessoa não quer te levar por algum motivo, ela não quer te dar uma carona. Aí, se você for mais forte que essa pessoa, você pode simplesmente parar e pensar, eu vou roubar esse carro dela, vou ficar com esse carro, né? Ah, eu quero. Ou então você tá com fome e aí você vê que tem uma casinha ali que tá precisando. Vou dar exemplos, tá bom, pessoal? Isso não tá no livro. Isso é a minha percepção, é a minha interpretação dessa história. Depois busquem. Essa história é muito, muito, muito rica. Tem assim, você fica horas falando sobre essa história, sobre tudo que pode suscitar dentro da sua mente, só de você perceber dessa história. Então, vamos supor que você está passando ali, você está com fome, você não tem dinheiro. Só que tem uma pessoa ali que tem uma casinha e que tem uma placa lá dizendo assim, precisa-se de empregada doméstica. E aí você pode trabalhar lá, só que aí você entra, você fala assim, mas eu vou ter que lavar o banheiro, esse banheiro está imundo. Nossa, mas é muita gente. Ah, mas é muito pouco que essa pessoa vai me pagar. Ah, eu não quero. Aí você não aceita. E aí você de repente entra dentro dessa casa, não faz o que você tem que fazer e você rouba essa família. Rouba lá um pão que tinha ou rouba alguma coisa, sei lá. Ou não, ou você se sujeita e vê aquilo e fala assim, ai, que bom que tem um jeito de eu conseguir o dinheiro, né, para eu poder me alimentar, para eu poder passar esse dia. É como como se comportam as nossas encarnações. Quando você vem para cá, né, você pode, a todo tempo, em todo momento, você pode decidir e você decide o que você vai fazer, aonde você vai se colocar e a maneira como você vai atender às suas expectativas. Porque uma coisa é certa, todo mundo tem expectativa, você tem expectativas e necessidades. As pessoas têm necessidades de alimentação, têm necessidades de afeto, têm necessidades de lazer, só que nem sempre a gente consegue conquistar isso que a gente precisa de uma maneira positiva. E aí que é a chave do negócio. Não são as coisas em si que você precisa ter. Então não é a saúde em si, não é os bens materiais, não é o conforto material, não é o básico que todo mundo deveria ter, que é a alimentação, estar feliz no trabalho. Não é isso que é o fim da coisa, que é a finalidade da coisa. É o processo, é como você chega até esse fim. Porque não sei se você já olhou ao redor, o tempo todo você vê exemplos de pessoas que estavam super confortáveis onde estavam super bem e de repente vem uma doença e tira tudo aquilo que a pessoa tinha. Tudo aquilo que ela poderia desfrutar, o que ela estava desfrutando, ela para de desfrutar, porque veio uma doença. Ou então a pessoa está super bem lá, achando que ela está super financeiramente bem, que ela não tem necessidade mais
de ficar se preocupando com isso, e aí vem um revés da vida e ela perde as coisas. Ou então a casa dela dá algum problema, a casa dela cai. O tempo todo isso acontece. E o que eu acho que isso significa? Para mim, isso significa a vida dizendo o seguinte: ó, abre o olho, presta atenção numa coisa. Não é o que você tem, não são as coisas que você conquista. É a maneira como você conquista essas coisas que fazem toda a diferença na sua vida e que vai fazer a diferença se você realmente está conseguindo aproveitar a dádiva que é estar encarnado, estar aqui presente ou não. Se você vai passar na prova da vida, se você vai conseguir completar tudo isso ou não. Então, voltando para a estrada da vida. Então, você está lá caminhando, certo? Aí, de repente, o que acontece? Tem uma floresta. A estrada passa dentro de uma floresta. E aí, você olha aquilo, a estrada sumiu, ela acaba numa floresta. E aí, você tem que passar por essa floresta para chegar do outro lado. E aí, como é que você faz? Você não sabe. A primeira vez que você vai passar naquela floresta, você não sabe como que você vai passar naquela floresta. Você põe a mão na casca da árvore, aí tem uma lagarta que queima a sua mão. Você não sabe como captar água, você não sabe como pegar alimentos, você não sabe como viver da floresta, os bichos que te fazem mal, você não sabe nada, você passa frio, você passa fome, e aí você vai se desenvolvendo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí um dia você vai lá, você chega lá numa clareira da floresta, e você vê lá uma casinha, tem um lenhador lá, tem uma pessoa, tem um índio, sabe, que sabe da floresta, e aí te dá comida, te ensina um monte de coisa, e fala, ó, vai por essa trilha aqui, ó, quando tá acontecendo isso aqui, os bichos estão meio assim, meio assado, vai acontecer tal coisa, fica ligado, te ensina quais as árvores que você pode subir para se alimentar, quais que tem os frutos venenosos e tal. Para mim, o que seria isso, né? Seria quando vem os missionários, as pessoas que te ajudam, que te auxiliam, né? Isso é uma grande alegoria, que é o que? Você pode chamar de anjo de guarda, né? E os anjos de guarda, eles estão encarnados ou eles estão só nos intuindo, né? Eles nos conduzem às situações. E isso é uma grande... É muito bonito, tá muito intrincado, porque como que você ia ter certeza que se você virasse ali naquela árvore, você ia dar de cara com aquele lenhador, com aquele índio, né? Como que você conseguiu chegar até ali, né? Se não for por um plano maior, que é o quê? Que você seja feliz, que quer que você evolua, sabe? Então é como se fosse a mãe, né? Que vê a criança pequena ali se esforçando para andar, e ao invés de ela ficar o tempo todo ali segurando ela para andar, ela não vai aprender a andar nunca. Ela fica do ladinho ali, entendeu? Ajudando. Então, às vezes, ela coloca a mãozinha dela naquele imóvel, ajeita o pezinho dela que entortou lá no sapato, né? E ela vai cair, tira alguma coisa do caminho e fica tutelando. Então, o tempo todo a gente tem, sim, a tutela divina, a tutela dos amigos espirituais, dos anjos do Senhor, que dá o nome que você quiser, entendeu? Do universo, né? Isso acontece o tempo todo. A gente não consegue deixar de receber as bênçãos de Deus. Por mais que você fale assim, mas eu não acredito. Mas você não precisa acreditar. Isso acontece sempre. Então, a estrada da vida, você vai andando de acordo com o que você tem. Se você vai a pé, se você vai de bicicleta, se você vai de carro. De repente você entra numa floresta, que são as grandes dificuldades da vida. O grosso mesmo, aquela encarnação difícil e tal. E aí de repente você sai do lado de lá e aí você tem um hotel. E aí você fica ali naquele hotel, você entra, as pessoas te aceitam naquele hotel e você fica lá nesse hotel um tempão. E o que seria esse hotel então? Seria as pausas entre as encarnações, entre uma encarnação e a outra, que é um momento de descanso que você vai rever, né,
Você vai aprender, então eu aprendi a cortar lenha, eu aprendi a captar água da chuva, tal. Alguns momentos de descanso. Só que às vezes você está dentro de um hotel e esse hotel tem o hotel 5 estrelas, né? Tem o resort, all inclusive, que tudo você tá lá à disposição sua, tem garçom te ajudando, te servindo, um monte de serviço. E tem aquele hotel meio baratinho, né? Aquele que você abre a porta do quarto, você já bate na cama, que só tem o café da manhã, ou nem tem o café da manhã e tal. E isso o que é? Né? Isso é uma alegoria que eu coloquei nessa história, que seria o quê? Quando você desencarna, dependendo do seu estado de consciência, você vai para um ou para o outro, né? Vai depender de como você viveu a sua vida. Se você conseguiu viver uma vida de uma maneira calma, tranquila, aproveitando as coisas que acontecem, para você aprender, para você se melhorar e melhorar o mundo ao redor, é meio que um prêmio você conseguir ir para esse hotel 5 estrelas. Se não, você vai no mais baratinho para de repente ampliar sua consciência que você ainda não conseguiu ampliar durante a vida. E assim vão se sucedendo as florestas. E aí você tá na estrada, aí tem hora que o pneu do carro fura, são todos os reveses da vida. É tudo que vai acontecendo, né? Que os percalços que fazem com que você aprenda a trocar um pneu. E aí você vai adquirindo mais experiência, você vai se melhorando como pessoa e você vai transformando, né? Positivamente, ou às vezes não positivamente, a vida ao seu redor. E aí, depois que vão passando várias florestas, que vão se sucedendo todos os acontecimentos, você vai e chega no cume de uma montanha. Você vai vendo que a estrada ela vai ficando assim, ó, mais íngreme, e o final dela é no topo de uma montanha. E aí, quando você olha para trás, você chegou lá. Aí quando você olha para trás, você vê todas as florestas que você passou. E aí você consegue relembrar tudo aquilo que foi te acontecendo. Fala, nossa, naquela floresta então me aconteceu tal coisa. Puxa, naquela outra ali foi quando eu fiquei com depressão. Nossa, naquela outra lá foi quando eu vivi um grande amor. E já na sequência eu tive uma decepção com esse grande amor. E assim vai. Quando você chega no cume da montanha, você olha para trás e não vê mais sentido no sofrimento que você teve, na época que você teve esse sofrimento. Porque isso não faz mais sentido para você. O que ficou é o aprendizado. Quando você olha para trás, você consegue identificar isso. E para que eu estou falando tudo isso para você? Isso é um incentivo para que você fique mais forte, para que você melhore a sua resiliência e você entenda uma coisa: vai passar. Tudo isso que está te acontecendo, tudo isso que está tirando a sua paz, tudo isso que agora faz com que você esteja desesperado, desesperada, que você fala, nossa, mas está muito difícil seguir adiante com todos esses problemas que eu tenho, tudo isso uma hora vai passar. Tenha certeza disso, né? As coisas se encaminham sempre para a perfeição, sempre para o melhoramento. O amor permeia tudo, permeia todos nós. O amor une todos os seres e todas as células. Você tendo consciência disso ou não. O grande amor do universo, essa energia intensa e criadora, ela está aí e ela está aí para fazer a gente feliz. Ela está aí para fazer a gente compreender o sentido da vida, compreender aonde a gente vai chegar. Na analogia da criança que está aprendendo a andar, na hora a criança pode ficar com muita raiva, muito chateada de não conseguir dar um passinho, de estar querendo ir num lugar e estar se arrastando e não consegue chegar, e aí ela começa a chorar e ela fica desesperada porque ela não tem aquilo que ela queria tanto. E o que uma mãe, o que um pai consciente, uma pessoa que está cuidando, que é consciente, pode fazer o melhor para essa criança? É ajudá-la,
a chegar lá. É não ir pegar o que ela quer, pura e simplesmente. Mas não, ajuda ela, né? Dá a mão para ela, faz ela chegar. Não desiste. Começa a chamar, fala, poxa, vem pra cá. Não desiste. Vem um pouquinho mais, né? Você vai conseguir. E aí, quando você chega no topo, você respira aliviado e fala, puxa vida, passei por tudo isso, por todos esses reveses e fui feliz, consegui. Diante de tudo isso, aí cada coisa que você lembra que você estava muito desesperada, isso não faz mais sentido, isso perde o sentido. Por quê? Ficou o quê? Só o aprendizado. Então pensa sobre isso, sabe? Você pode virar para mim e falar assim, mas que bobagem que você está falando. Poxa, você não sabe o que eu estou passando, o quanto que isso é difícil, o quanto eu já sofri, o quanto que eu já tentei e eu não consegui, o quanto que para mim é muito mais fácil desistir. Quem é você para falar essas coisas para mim? Então, eu acho que eu sou a pessoa que vou falar para você não desistir. Eu vou ser a pessoa que agora vou ser chata e vou falar, poxa, mas vê por outro lado, insiste um pouco mais, se esforça um pouco mais. Minimamente não faça nada. Fique quieto, quieta no seu canto, observe o que está acontecendo. Não toma nenhuma atitude. Toda vez que a gente toma alguma atitude no calor da emoção, no desespero, provavelmente essas atitudes não serão aquelas que vão nos levar ao aprendizado, né? Então, se você está agora com esse pneu para trocar na sua estrada da vida, respira, deixa vir o auxílio para você. Você pode não saber trocar esse pneu, só que vai passar alguém na estrada que vai te ajudar a trocar esse pneu. Mas pode ser que essa pessoa não passe hoje. Pode ser que ela demore para passar um pouquinho, que ela só venha amanhã. E hoje você vai ter que se virar para ficar dentro do carro, sofrendo privações da noite escura, sem alimento, sem coberta. Só que fatalmente alguém vai vir te ajudar a trocar esse pneu. Você entende onde eu quero chegar? Poxa, confia. É isso que eu quero muito passar nesse vídeo de hoje. Confiança. Confia no processo, confia na vida, confia que as dores elas se apresentam para todos nós. Elas não se apresentam só para mim ou só para você, são para todos nós. E não é a dor em si que é o motivo da sua existência aqui. Deus não coloca você na vida, o universo não faz você nascer, não faz você renascer, pura e simplesmente para fazer você sofrer. Não, o sofrimento foi você que amealhou para você mesmo. Ah, mas que bobagem. Você sabe o que as pessoas fizeram comigo? Tá, mas as pessoas fizeram um monte de coisa com você e como que você encara tudo isso que elas estão te fazendo? Com raiva? Ah, você é a vítima? Não. Se você está fazendo isso, eu sinto muito te dizer, mas você não está aprendendo. Quando você está numa situação muito ruim, muito difícil, o que você precisa fazer é parar de olhar ao redor, parar de tentar identificar quem que foi o seu algoz, qual que foi o estopim, porque isso, gente, não vai adiantar de nada. Que adianta eu saber que foi um trauma com a minha mãe lá atrás, quando eu tinha 2 anos de idade, que fez com que eu sofresse hoje, sei lá, de síndrome do pânico. Vou falar uma coisa bem aleatória, que não tem nada a ver. Mas vamos supor que isso seja verdade. Que adianta eu saber disso se hoje, quando a síndrome do pânico vem, eu não consigo ter a respiração consciente e ver qual que é a medicação que eu devo tomar. Se eu não consigo hoje pegar essa minha síndrome do pânico e ir nas terapias, ir no meu retorno médico, e assim você pode ampliar para tudo o que acontece na sua vida. Então, é importante você saber como que funcionou a sua dor, como que você chegou até lá.
É importante, é bom a gente saber de onde que veio. Só que mais importante que isso é entender o que essa dor representa para você. E como que essa dor vem no sentido de te ajudar. Então, mais importante do que saber como que na estrada da vida foi furado seu pneu, se foi um prego que furou seu pneu, se foi alguém que foi lá e furou o pneu à noite, foi alguém que deixou lá propositadamente, né, de propósito. Se foi alguém que deixou lá de propósito um prego, um caco de vidro para furar o seu pneu, que não gosta de você, o que adianta você saber disso se na hora que fura o seu pneu, você não aprende a trocar o pneu? Porque é isso que a vida tá te trazendo, para você aprender a trocar o pneu, aprender a esperar. Você pode até não aprender a trocar o pneu em si, mas você aprende a esperar, sempre com fé, né? Sempre com confiança. Você não vai descontar no seu filho que está no carro, entendeu? Ai, que raiva! Toda a sua raiva de você ter o pneu furado, sabe? Que a gente faz isso também, né? A gente acaba usando as coisas ruins que nos aconteceram como desculpa para nós, para que a gente... Ó, tá vendo? Eu fiz esse monte de coisa ruim, foi porque fizeram essa coisa ruim comigo. Gente, que inconsciência é essa? Como se isso modificasse alguma coisa, né? Isso não adianta. Se você depois tiver que ser avaliada por tudo aquilo que você fez de ruim, não vai adiantar depois você virar e falar assim, ah, mas eu tive uma infância triste. Pode até servir como um atenuante, mas você não deixa de responder por aquilo que você fez. A responsabilidade sempre é daquilo que você faz. Então, pare e pense um pouco. A estrada da vida, como que você está trilhando ela? Você trilha ela de uma maneira positiva? Você consegue aproveitar o dia? Olha que dia lindo que está nascendo. Olha só o sol aqui atrás de mim. Como está bonito. O parque está começando a lotar. Você consegue fazer isso? Né? Você consegue também ver beleza nos dias de chuva? Toda vez que acontece algum problema que você precisa resolver, você resolve. Fala assim, não, com confiança, pô, eu sei que o melhor vai vir sempre pra minha vida, agora não veio, mas daqui a pouco vai vir. É assim, você tem atitudes positivas diante da vida? Poxa, eu tô aqui pra te falar isso, seja confiante, sabe? A estrada da vida é para desenvolver confiança, para desenvolver esperança, para que você seja feliz, para que você esteja sempre melhor. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima.